e separatista, né, que eclodiu no dia 2 de julho de 1824 em Pernambuco, né, mas se alastrou para todas as outras províncias do Nordeste do Brasil, né? Ela representou principalmente uma reação contra a tendência monárquica, não é isso? E a política centralizada do governo de Dom Pedro I, lembra? Era uma... Eles lutaram contra o esboço da... Diga, meu amor, página 220. Ok? Nós vamos fazer a correção aqui. Como ele pede para fazer a leitura do trecho sobre a Confederação do Equador, vocês vão fazer um resumo aqui do que foi isso. Ei, mas tia. Tia, eu posso ler esse trecho, tia? Oi? Eu posso ler esse trecho? Pode sim, ler. Em seguida o Kaique vai falar, viu, Kaique? Sim. Ei, tia, deixa eu só falar um negócio. Antes daqui, né? A tia falou um negócio sobre a confederação. Eu botei tudo que a tia falou. Pronto, muito bem. Ok? Mas você vai ler depois. Pode ler. Lê o trecho. Página 120, viu, Vitor? Aliás, 220. Pode ler, Julia. A influência da Confederação do Equador tornou-se a situação social e política violenta em Turiaçu, Bragança e em toda a região nordeste da província do Grão-Pará, porque a revolta tinha uma forte presença patriótica popular. No Maranhão, tropas populares comandadas pelo presidente Miguel dos Santos Freire Bruce, acusado de ter mantido estreita comunicação com os representantes da Confederação do Equador, corriam os sertões da província com notícias sobre a revolta do Recife e Confederação do Equador. Corriam os sertões da província... Peraí, tia. Você pulou uma... É em Mirim, Ashley. É em Mirim. No meio norte, eram as mais ativadas na rota da Revolução de Independência por causa da grande participação dos negros e soldados desertores nas lutas contra os portugueses. Grupos de dezenas e até centenas de soldados desertores e escravos fugidos desses lugares, principalmente Peritoró, Maracaçume, Alcântara e Guimarães. Rumaram para o Pará e lá protagonizaram as cenas de violência das vilas, povoações e distritos rurais. Ao percorrerem matas, rios e estradas reais, esses revoltosos defendiam publicamente o que entendiam ser a liberdade e a igualdade associadas à independência e à confederação. Tentaram depor as autoridades de diversas vilas, povoações e lugares da fronteira entre o Grão-Pará e o Maranhão, como Salinas, Sintra, Piria, Orem e Tentugal, que consideravam europeias e traidores da pátria brasileira, por entenderem que a verdadeira independência deveria modificar os antigos padrões de autoridade e legitimidade que limitavam a cidadania e a participação política da maioria esmagadora da população, composta de indígenas, negros e mestiçados. Diante dos olhos da população em geral, existia uma crise de autoridade e de legitimidade que precisava ser resolvida. A solução era a expulsão ou extermínio do Partido dos Portugueses, acompanhada da retomada do Brasil pelos brasileiros. A defesa da independência ou a sua oposição serviria de referência para se definir quem eram os brasileiros
e quem eram os europeus. Ok, isso aí é apenas um trecho, né? O Kaique disse que queria falar sobre o resumo dele, né? Sobre o que ele fez aí, com essas informações e outras que vocês devem ter pesquisado em relação à confederação. Vamos lá, Kaique? Foi um movimento revolucionário de caráter republicano e separista que eclodiu no dia 2 de julho de 1824 em Pernambuco, se alastrando para outras províncias do Nordeste do Brasil. O movimento é considerado o descobrimento da Revolução Pernambucana de 1817. Mais alguém? Muito bem, Kaique. Mais alguém quer ler a sua resposta? Tia, eu botei a mesma aqui. Pode ler, sim. E o Hudson, quer ler? Sai. Tia, Oi. eu tinha procurado no site e botei a mesma resposta do Kaique. Ok, então tá correto. João Pedro, quer ler? Pode. Eu coloquei a influência da Confederação do Equador tornou a situação social e política violenta em Turiaçu, Bragança e em toda a região nordeste da província do Grão-Pará, porque a revolta tinha uma forte presença patriótica popular. Ok. João Pedro, pode ler, meu amor. Foi um movimento revolucionário de caráter republicano e separatista que eclodiu no dia 2 de julho de 1824 em Pernambuco, se alastrando para outras províncias do Nordeste do Brasil. Representou a principal reação contra a tendência monarquista e a política do governo de Dom Pedro I. Nasceu em 1822 e faleceu em 1831, esboçado na Carta outorgada de 1824, a primeira Constituição do país. O imperador, mesmo após a independência do Brasil, permanecia apelando aos interesses da coroa portuguesa e mostrava-se simpático a uma proposta feita pelo seu pai, Dom João VI, de criar o Reino Unido com base em forma que concederia ao Brasil uma ampla autonomia, porque assim preservaria seus direitos ao trono português. A forma, contudo, era vista por muitos pernambucanos como uma tentativa de recolonização. O movimento é considerado um desdobramento da Revolução Pernambucana de 1817. Para derrotar os revolucionários, Dom Pedro I pediu empréstimos à Inglaterra e contratou tropas no exterior que seguiram para Recife sob o comando de Thomas Cochrane. A repressão foi a mais violenta na história do Império Brasileiro. 31 revoltosos foram condenados à morte, sendo que 9 não foram executados porque conseguiram fugir. Centenas foram presos e muitos morreram em combate. Ainda sem retaliação, o imperador desmembrou a comarca do Rio de São Francisco, o território pernambucano. Muito bem, João Pedro. Excelente, viu? Então, a gente vê aí... Oi, amor. Eu posso ler a minha resposta? Pode. Deixa o Caio falar primeiro aí, o Caio. Depois do Caio é você, tá bom? Vai lá, Caio. Indicado em Pernambuco, motivo que espalhou para outras províncias da região, a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte, que foi conhecido por este nome, Confederação do Equador, dividido
aproximadamente da região do com a linha do Equador. Sua bandeira trazia um rio de algodão e um ralo de cana de açúcar. Ok, Caio, muito bem. Deu para entender muito bem não, mas é o que deu, valeu, tá bom? Agora sim, a Ashley. Posso ler? Pode? Confederação do Equador. Foi um movimento revolucionário de caráter republicano e separatista que eclodiu no dia 2 de julho de 1824, em Pernambuco, se alastrando para outras províncias do Nordeste do Brasil. Representou a principal reação contra a tendência monarquista e a política centralizadora do governo de Dom Pedro I, que durou 1822 a 1831, embossada na Carta outorgada de 1824, a primeira Constituição do país. O imperador, mesmo após a independência do Brasil, permanecia atrelado aos interesses da coroa portuguesa e mostrava-se simpático a uma proposta feita pelo seu pai, D. João IV, de recriar o Reino Unido com base em fórmula que concederia ao Brasil uma ampla autonomia, porque assim preservaria seus direitos ao trono português. A fórmula, contudo, era vista por muitos pernambucanos como uma tentativa de recolonização. O movimento é considerado um desdobramento da Revolução Pernambucana de 1817. Para derrotar os revolucionários, Dom Pedro I pediu empréstimos à Inglaterra e contratou tropas no exterior que seguiram para o Recife sob o comando de Thomas Coucher. A repressão foi a mais violenta na história do Império Brasileiro. 31 revoltosos foram condenados à morte, sendo que 9 não foram executados porque conseguiram fugir. Centenas foram presos e muitos morreram em combate. Ainda em retaliação, o imperador desmembrou a comarca do Rio de São Francisco do território pernambucano. 7 anos antes, D. João IV havia desligado de Pernambuco a comarca das Alagoas, como punição pela Revolução Pernambucana. Ok, Ashley? Dom João VI, viu, meu amor? Então, gente, a gente conclui que essa confederação do Equador foi um movimento separatista, né, que ocorreu no Nordeste, mais precisamente em Pernambuco, e o descontentamento, né, que levou a esse grande conflito que ficou conhecido na história como o mais violento do Império, foi por conta da dissolução da Assembleia Constituinte, né, de 1823. E também por conta de mesmo o Brasil já tendo se tornado uma independência, o Brasil ele permanecia, ainda quando ele fala atrelado, né, ele quer dizer que ele permanecia ainda sob as ordens da coroa portuguesa, né? Muito que, embora ele disfarçasse, né, essa ordem, mas ele mostrava-se simpático, né, ele mostrava-se interessado a cumprir com a proposta de Dom João VI, né, de recriar um reino, né, recriar um Reino Unido. Né? Então, essa luta se deu justamente por conta, principalmente, desses acontecimentos. Né? E o desfecho dessa Confederação do Equador, ela ocorreu em 29 de novembro de 1824, né, com a vitória das forças imperiais, que a gente viu aí muito claro na leitura de vocês, né? Com Dom Pedro I sob o comando, né, os revoltosos foram presos e mortos, né, de uma forma muito cruel, e os que não foram é porque conseguiram fugir, ok? E aí a gente conclui aí a nossa correção da página 220, e aí a gente vai falar sobre o período regencial, né, que vai de 1831 a 1840. Diga. Deixa eu ler, eu posso ler? Pronto, pode iniciar.
Depois do Depois eu posso ler? Eu posso ler? Depois do Kaique, é o Eudairto, depois do Eudairto, a Eduarda, Isa, e em seguida, Kaique, né? Não. Em seguida, quem foi que pediu? Foi eu, tia Ashley. Pronto. Depois da Eduarda, Isa, é você, meu amor, tá certo? Então vamos lá, Kaique, pode iniciar. período regencial, 1831 a 1840. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil e, como deputados e senadores estavam em férias, muitos sequer foram avisados. Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, foi aclamado imperador do Brasil. No entanto, estava com 5 anos e só poderia ficar de fato à frente do governo quando atingisse a maioridade no ano de 1843. No entanto, como o país não podia ficar sem comando, adotou-se o regime de regência até o Dom Pedro II atingir a maioridade. Isso porque a Constituição da época previa esse encaminhamento, como é possível observar em seus artigos do capítulo 5. Ok, Kaique, obrigada, viu, meu amor? Então, gente, a gente vê que esse período regencial é um período que ficou marcado, por quê? Porque era um período que ele era regenciado, né? O imperador teve que se ausentar, né? 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono, né, do Brasil. Nós sabemos que ele abdicou do trono porque teria de voltar para Portugal para assumir o seu trono lá, porque o seu pai havia falecido, e ele teria que retornar para assumir o trono. E ele não queria perder o daqui, né? Mesmo com o filho de 5 anos de idade e sem a presença do Senado, dos deputados, ele fez, né, com que o filho, ele declarou que o filho se tornaria imperador do Brasil, mesmo tendo 5 anos de idade, não é isso? E aí ele deixa, né, ele sobre os cuidados de uma pessoa que a gente vai já falar, não é isso? Para regenciar, que ele só poderia se tornar realmente o imperador do país com a sua maioridade. E isso seria bem lá na frente, né? E aí a gente vê aqui, no artigo aqui, o que é que ele diz. Ô, tia, Aí, diga, amor. eu posso ler um pouco do... eu posso dizer um pouco do contexto histórico? Pronto, daqui a pouco a senhorita fala. Deixa os meninos continuar a leitura, que quando chegar a sua vez, aí você fala, tá bom? Eudairton. Artigo 112. Durante sua maioridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior de 25 anos. Artigo 123. Se o imperador não tiver perante algum que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Ok? Então, gente, a gente já percebe aí, nessa descrição dos artigos, né, que eles já previam esse acontecimento, né, eles já previam que isso poderia acontecer, né, é tanto que está aqui, né, escrito, as leis escritas, né, mostrando que ele fez isso dentro do que já estava nas leis criadas por eles, né, mas ele o fez de uma forma que, infelizmente, a Assembleia Geral, né, que seriam os deputados e senadores, eles não estavam presentes, né? Se a gente observar, a gente vai perceber isso. Mas, mesmo assim, ele otorgou, né, ele declarou o filho como imperador, né, imperador regente. É isso? Pode continuar a leitura, Eudairton. Eudairton?
Se ausentou? Oi, Não, tia. pode continuar, meu amor. Oi, tia. Então, nos 9 anos seguintes, estariam à frente do governo do Brasil 4 regências: Regência Trina Provisória, Regência Trina Permanente, Regência Una Feijó e Regência Araújo Lima. É importante pontuar que todo o período regencial caracterizou-se com um dos mais conflitos de toda a história do Brasil, pois muitos eram os interesses envolvidos em cada província. Estava em busca da maior autonomia política, em algumas também de separação territorial. Ok, Daí. Ok, obrigado. Então, gente, nós vamos ver aqui detalhadamente cada uma dessas regências, né? A gente vê que o Brasil ele foi governado por 4 regências, né? A regência trina provisória, que é essa que nós estamos vendo primeiro aqui, seguida a regência trina permanente. A trina permanente ela já era regenciada por 3, né? Quando ele diz trina, ele está querendo dizer por 3 participantes, e a regência Una de Feijó, que era só 1, e a regência de Araújo de Lima. A gente vai falar sobre cada uma delas. A gente vai falar primeiro aqui sobre a regência trina provisória. E é Eduarda Isa. Pode ler, Eduarda. A regência trina provisória, formada pelos senadores Corneiro de Campos e Campos Vergueiro e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Foi eleito de imediato. Após a abdicação de Dom Pedro I, esta ficou à frente das decisões até a nova regência fosse de fato eleita. Era a primeira vez que o Brasil estava sendo governado por brasileiros. E no campo político houve muita agitação, porque muitos grupos tinham interesse em ter um representante compondo a regência. Cerca de 2 meses depois, em 14 de junho de 1831, foi publicada uma lei que transferia atribuições do poder moderador para a regência. No entanto, algumas atribuições passavam a ter que ser aprovadas pela Assembleia Geral. Também limitou alguns poderes da regência, que passou a ser impedida de dissolver a Câmara dos Deputados, de perdoar ministros e conselheiros de Estado, de conceder títulos, honras, ordens militares e anistia, de nomear conselheiros de Estado e de dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Mas ficou assegurado que a regência poderia escolher os senadores a partir dos nomes indicados numa lista com 3 nomes de cada província. Ok, muito bem. Pode continuar. Certo. Logo após a publicação dessa lei, no dia 17 de junho de 1831, a regência trina permanente, composta por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e, novamente, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi eleita e governou o país em um de seus períodos mais críticos, mesmo tendo nomeado o padre Diogo Antônio Feijó como ministro da Justiça, que teve que tomar diversas medidas enérgicas para manter a unidade da nação. Ok, a gente vê que nesse período de regência trina
provisória foi um período onde houve bastantes conflitos, né? Porque você via que cada província teria que nomear 3, né, para fazerem parte dessa regência, só que eles iam escolher 3 só. E de cada província vinha 3, então existiam os conflitos, né? Porque todos queriam participar. Ok? Agora sim a Ashley, né? Posso ler? Nesse período, pode, amor, nesse período, houve muitos levantes, motins e lutas, como a Brilhada, Setembrada, Novembrada, Revolta das Panelas, pois, além das lutas entre brasileiros e portugueses, eclodiram muitas revoltas em diversas províncias, como no Ceará e em Pernambuco, em Minas Gerais e no Pará, e foi nessa confusão que surgiram muitos grupos com interesses bastante diferentes. Havia quem desejasse o retorno de Dom Pedro I, os caramuros. Havia os que eram liberais moderados e desejavam manter a garantia de direitos, os chimangos, e havia os exaltados, e dentre eles alguns que desejavam a república, os jurujubas. Foi nessa regência que foi criada a Guarda Nacional, com o intuito de conter a baderna que a elite fazia. Em 12 de agosto de 1834, foi assassinado o ato adicional à Constituição que determinava várias mudanças, que as assembleias legislativas provinciais formulariam leis em consonância com os interesses de cada província e que a regência passaria a ser una, regência una de Feijó, colocando o futuro regente em uma situação muito mais difícil. As eleições aconteceram no mesmo ano. Enfrentaram-se o padre Diogo Antônio Feijó, candidato de Minas Gerais, já que tinha muitos adversários no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o fazendeiro de Pernambuco, Holanda Cavalcante, candidato do Nordeste. Feijó venceu por apenas 600 votos de diferença, mas Feijó não era mais o mesmo. No âmbito político, estava em minoria na Câmara dos Deputados e no Senado, por isso, enfrentou grande oposição. No social, teve que enfrentar muitas dificuldades de uma guerra civil. Mesmo tendo conseguido pacificar Pernambuco e Pará, a guerra mantinha-se no Rio Grande do Sul com a mais longa das lutas civis da nossa história. A Guerra dos Farrapos, como estava isolado nossa história, a Guerra dos Farrapos. Peraí, tia. Tchau aí, meu amor. Como eu estava isolado vamos lá, no poder. Tia Ashley saiu. Enfim. Então, vamos lá. Só continuar aqui para a gente concluir. Como estava isolado no poder, renunciou em favor do seu inimigo menos radical, o senador Araújo Lima, que venceu Holanda Cavalcante, novamente candidato, com a maior diferença de votos. Ok? A gente vai continuar amanhã, na página 124, 126. Vocês vão concluir a leitura em casa e realizar a página 227. Mas amanhã a gente continua falando sobre as regiões. Ok, gente? Porque o nosso horário já acabou e eu estou vendo gente aí que já está reclamando, não é isso? Então, beijos, cheiro e até amanhã. Tchau, tia. tia. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, gente.